Eu preciso ser sincero, poucas vezes na minha vida eu vi um desastre cinematográfico tão completo quanto a versão de 2025 de A Guerra dos Mundos. O que leva um estúdio a produzir o pior filme dos últimos anos? A obra de H.G. Wells foi adaptada de inúmeras maneiras, algumas brilhantes, outras nem tanto. Mas esta, estrelada por Ice Cube e lançada na Amazon Prime Video, não é apenas uma adaptação ruim, é um insulto à inteligência do espectador e ao legado de uma das maiores histórias de ficção científica já escritas. E sendo uma adaptação, sabe qual é o maior erro dessa Guerra dos Mundos? A premissa já nasce torta. Filmado durante a pandemia e engavetado por anos, o filme inteiro se passa em telas de computador e chamadas de vídeo. Ice Cube interpreta William Radford, um analista de segurança que, para mim, é um dos protagonistas mais perturbadores que eu já vi. O cara usa o aparato de vigilância do governo não só para trabalho, mas para espionar a geladeira da filha grávida e apagar os joguinhos do filho. É o nível de controle doentio, mas o filme trata como uma normalidade bizarra, enquanto ele mesmo se mostra um profissional terrivelmente negligente, ignorando alertas da NASA para reclamar do café da manhã da filha. Essa dinâmica familiar disfuncional é o centro da primeira parte do filme, e é tão entediante quanto parece. Somos forçados a assistir um drama doméstico de baixo orçamento, onde um pai controlador usa a tecnologia de vigilância mais poderosa do mundo para microgerenciar a vida de seus filhos adultos. A ironia é que, apesar de todo o seu poder, William é completamente alheio ao que realmente importa. Seu filho RJ e sua filha Kelly, que é uma cientista brilhante que, claro, detém a chave para a sobrevivência da humanidade. É o tipo de conveniência preguiçosa que faz qualquer um revirar os olhos. E quando a invasão alienígena finalmente acontece, a história mergulha de cabeça no ridículo. A grande inovação dessa versão é que os alienígenas não querem nossos recursos ou nosso planeta. Eles se alimentam de dados. São mosquitos de dados, que deixam nossos tanques e aviões inúteis porque os dados acabaram. A trama só piora a partir daí, com reviravoltas que parecem saídas do pior ChatGPT. O hacker que Radford persegue é o seu próprio filho, e a salvação do mundo depende de um código canibal criada pela filha cientista. Vamos nos aprofundar nessa ideia por um momento. Insetos alienígenas que comem dados. O filme não faz o menor esforço para explicar como isso funciona. Eles simplesmente voam em direção a equipamentos militares e, de repente, tudo para de funcionar. Eles simplesmente voam em direção a equipamentos militares e, de repente, tudo para de funcionar. Caças de bilhões de dólares se tornam pesos de papel. Tanques de guerra viram estátuas de metal. Aparentemente, a infraestrutura militar mais avançada do planeta não tem nenhuma proteção analógica ou backups físicos. É uma premissa que desmorona com o menor questionamento e serve apenas como uma desculpa esfarrapada para que a ação se limite a telas de computador. O resultado é que toda a guerra acontece por meio de chamadas de vídeo, o que elimina qualquer pingo de tensão ou escala. O destino do mundo está em jogo, mas tudo que vemos são rostos em telas, reagindo de forma robótica a gráficos de computador mal feitos. A invasão global tem o peso dramático de uma reunião de trabalho no Zoom que poderia ter sido um e-mail. Não há pânico nas ruas, não há destruição em massa, não há o terror visceral que define a obra de H.G. Wells. Há apenas um punhado de atores parecendo entediados em seus próprios escritórios. Quando você acha que a história não pode ficar mais absurda, o filme se supera. A salvação da humanidade depende de um pendrive que precisa ser levado a um servidor. Mas olha o problema, ninguém na instalação militar mais avançada do mundo tem um. Depois de tudo o que já aconteceu, a gente já entende que só existe uma solução para toda essa situação. O namorado da filha, o entregador da Amazon, pilota um drone de entrega Prime para salvar a humanidade. Nesse ponto, eu já não sabia se ria de desespero ou desligava a TV. A atuação de Ice Cube é tão desengajada que ele parece tão confuso quanto nós, e as interações por vídeo são robóticas e sem vida, apoiadas por efeitos que fariam o Sharknado parecer uma superprodução. O que realmente torna esse filme intragável, no entanto, é a sua descarada e nauseante propaganda da Amazon. A todo momento, somos bombardeados com menções à empresa, seja em metáforas sobre carrinhos de compra ou na própria resolução da trama. O filme se torna um comercial de 90 minutos, uma experiência cínica que parece estar me implorando para não cancelar minha assinatura da Prime, mesmo enquanto me submete a essa tortura. A ironia aqui é tão gritante que chega a ser ofensiva. O filme tenta, de forma muito rasa, fazer uma crítica a um estado de vigilância onipresente, o tal Golias, enquanto serve de ferramenta de marketing para uma das maiores corporações de coleta de dados do mundo.
Essa hipocrisia anula qualquer mensagem que ele pudesse ter, transformando o que deveria ser uma história de advertência em uma peça de propaganda involuntariamente cômica. Fica evidente que o formato de reunião por Zoom foi uma necessidade imposta pela produção durante a pandemia, mas a execução falha em aproveitar as limitações de forma criativa. Onde outros filmes usaram essa estética para criar claustrofobia e tensão, aqui ela só serve para baratear os custos. Não há nenhuma tentativa de usar o formato para dizer algo sobre o nosso mundo cada vez mais digital e isolado. É apenas uma desculpa para prender os personagens em seus quartos e evitar a necessidade de filmar qualquer coisa que se assemelhe a uma invasão alienígena de verdade. Ao contrário de outras adaptações que usaram a história de Wells para refletir as ansiedades de sua época, essa versão de 2025 é completamente vazia. Ela substitui o terror existencial e a crítica social por insetos de dados e uma celebração vazia de consumismo. Para mim, esse não é um filme na categoria tão ruim que é bom. É apenas ruim. É um produto corporativo, cínico e preguiçoso, que representa o pior do cinema atual e que francamente deveria ter permanecido na gaveta. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.